Começo esse capítulo de Provérbios lendo o versículo 1 com você, que ele resume basicamente tudo que a gente vai decorrer e discutir aqui nesse primeiro capítulo. Tá? O versículo 1 ele fala na versão, nova versão internacional para gente: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar boa estima vale mais que prata e ouro. O rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor é o Criador de ambos. Então, versículo 1 e versículo 2. Provérbios 22 vai trazer para a gente uma reflexão em cima da nossa reputação de vida, em cima da nossa educação, humildade, generosidade. Então, é um capítulo que fala como nós devemos agir para dormir em paz, para você colocar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir em paz. E ele vai trazer bons ensinamentos também sobre riqueza. Ele fala diretamente o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Ele fala com quem você deve andar e com quem você não deve andar. Então, nós vamos discutir um pouco sobre isso aqui. E uma frase aqui, eu acho que o tema geral para esse capítulo seria: o que você planta hoje determina o que você vai colher amanhã. E de fato, Provérbios 22 traz isso muito forte para a gente. Ele mostra aqui para a gente, olha, trazendo num contexto, né, que a nossa vida ela é uma soma de escolhas que a gente vai fazendo ao longo da vida. Todos os dias, as decisões, aquela palavra que você lançou, aquela atitude que você teve, ela vai gerar um fruto, seja ruim ou seja mal, ou seja bom. Nós temos hoje, se você for olhar, né, no mundo das plantas e tudo mais, tem planta que é boa para a sua saúde, mas tem outra que se você comer, você morre na hora, que são venenosas. Então, aquilo que você planta hoje, né, a semente que você coloca, e dependendo do solo, ela vai germinar um fruto bom ou um fruto venenoso. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, Provérbios 22 vai mostrar isso pra gente. Eu vou ler agora o versículo 1 na nova tradução da linguagem de hoje, para a gente entender mais ainda o contexto. Vale mais ter boa fama do que muita riqueza. Ser estimado é melhor que ter prata e ouro. Fica muito claro pra gente, né? O dinheiro pode comprar quase tudo, de fato, tá? Quase tudo. Só que respeito ele não vai comprar. Ah, mas as pessoas que têm dinheiro estão no poder e conseguem respeito. Não, não conseguem. Porque se elas perdem o poder, o dinheiro não consegue comprar respeito. Eu vou te contar que no meu mercado, nós atuamos com muita gente que aluga carro caro, aluga mansão. Eu já falei sobre isso aqui. Para poder te vender uma vida perfeita e para conquistar ali o seu respeito. Muita gente cai nisso. Só que quando o dinheiro cai, ele não tem respeito, ele não tem nada. Era um respeito falso e simplesmente temporário. Então, o dinheiro, você pode pensar em todas as vertentes, ele não compra o respeito de ninguém. Tem gente que tem muita grana, que chega no ambiente, as pessoas já cumprimentam diferente, mas isso não é respeito, isso é interesse. Então, cuidado para não confundir as pessoas que têm interesse em você do que as que te respeitam de verdade. E respeito vem a partir de um bom nome, daquilo que você promete e você cumpre. Se você sabe que você não consegue cumprir ou tem dúvidas, não prometa. Respeito a isso. Respeito é uma pessoa idônea, que você pode fazer negócios com ela, que ela não vai te passar a perna, independente do que aconteça, ela vai ser honesta com você. Isso é respeito. Respeito é a pessoa que é generosa, que não é avarenta, que tem a grana, que tem o dinheiro, mas que distribui com quem está realmente necessitado, não com quem vai trazer algum benefício. Não, vocês já viram em época de campanha política, eles saem doando várias coisas e tal, e gás e mais não sei o quê. Tem muita gente que vive assim. Tem muita gente que ele não é político, que ele não está envolvido em campanhas políticas, mas que ele sai doando para fulano, para ciclano, para igreja tal, para isso e aquilo, sempre com o interesse de algo em troca. E a pessoa que tem respeito, ela é generosa sem esperar nada em troca, tá? E aí a gente fala aqui, olha, que aquilo que você constrói com caráter, né? Então, ainda no versículo 1, vale mais ter boa fama do que muita riqueza. O que você constrói com caráter, ninguém pode tirar de você. Tem uma coisa na vida que você pode perder tudo, mas isso você não vai perder. Eu já conversei com alguns milionários, com algumas pessoas até cristãs muito bem-sucedidas, e você pode falar com ela, olha, se você perder tudo que você tem de dinheiro hoje,
Você consegue recomeçar? A resposta sempre vai ser sim, porque eu tenho conhecimento, eu sei o caminho. Quem faz uma vez, faz duas, faz três, faz quatro. Ensina um palavrão para uma criança de 2 anos que está aprendendo a falar. Ela vai falar uma vez, duas, três, quatro. E a nossa mente, ela é assim. Depois que você aprende a fazer, você consegue fazer de novo. Pode até parecer difícil, mas você consegue. Então, a sabedoria ela começa quando você reconhece que tudo que a gente tem vem dele e quando você vai plantar boas coisas. Quando você planta caráter, conhecimento, humildade, generosidade, você vai colher coisas boas, tá? E aqui a gente não tá falando sobre status, ok? A boa fama, tem gente que confunde, não é você ser bem-sucedido financeiramente, aparentar muito bem, ter não sei quantos milhares de seguidores no Instagram, não tem nada a ver com isso. É aquilo que está dentro de você, é aquilo que você consegue deitar na sua cama sozinho e ficar em paz com as coisas que estão acontecendo e não entrar numa loucura mental de tanta coisa que você está plantando que não é sólida. Que você sabe que logo, logo vai ruir, e aí você vai plantando mais e mais para ir sustentando aquilo, tá? O versículo 4 fala com a gente: a recompensa da humildade e do temor ao Senhor são a riqueza, a honra e a vida. O mundo admira o arrogante, mas Deus exalta o humilde. Olha só o versículo 4. A recompensa da humildade e do temor ao Senhor são a riqueza, a honra e a vida. A recompensa da humildade e temor ao Senhor. Não adianta você fingir que é humilde. Ser humilde não é só quando alguém elogia algo que você tem e você simplesmente fica sem graça ali achando que está sendo humilde, mas está doido para mostrar. Humildade não é isso, tá? A humildade é, por exemplo, você está conversando com pessoas que estão trazendo um conhecimento para você, você reconhecer que você precisa aprender aquilo ali. Isso é humildade. É você muitas vezes ficar calado, é agir com sabedoria. E quanto mais você se submete a Deus, mais ele te levanta, tá? Mais ele te levanta. Humildade não é se diminuir, é reconhecer quem realmente te sustenta, que é Deus. Versículo 6 fala com a gente: eduque a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Esse é um dos versículos aí mais conhecidos da Bíblia, né, se a gente for pegar. Por quê? Ele fala que, olha, eduque a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Quando você investe em educação com valores e princípios, aquilo é eterno. A pessoa pode até desviar ali na adolescência, na juventude, que está descobrindo um monte de coisa nova. Mas aquilo que você plantou sempre vai estar ali. E aí, no tempo de Deus, no tempo certo, as coisas vão acontecer. E aquela pessoa ela vai lembrar que a semente foi plantada. O Espírito Santo vai incomodar. Então, a minha esposa ela trabalha com o Ministério Kids na igreja. E a gente tem tido vários, não é um, não é dois, são vários testemunhos de pais que não eram evangélicos, que não conheciam Jesus e foram para a igreja, estão batizando porque as crianças estão trazendo. Foi com um coleguinha que levou, foi com uma vizinha que levou e chegou, pai, eu tô adorando, eu gostei, eu quero ir de novo. E vai, e aquele trabalho começa a acontecer, porque a igreja está plantando no coração dessas crianças. Teve uma criança que até falou assim, teve um dia que foi a família toda e o avô dela não foi. Foi a avó, pai, mãe, e aí o irmãozinho recém-nascido. E ela chegou em casa, e é até conhecido nosso, e ele estava contando isso pra gente. Ela chegou e falou assim: Ô vovô, tá tudo errado. Todo mundo vai na igreja, só você não vai. Olha só que bênção. A criança está fazendo missões, porque está sendo plantada no coração dela. Ela pode até se dispersar, né? Infelizmente, a gente tem um mundo que hoje é muito cruel e ataca muito forte. E aí, se a gente não ficar sempre firme aqui, isso vai acontecer. Mas é um percentual muito pequeno que acontece. A maior parte delas continuam no caminho do Senhor. E mesmo se sai um pouquinho, ele erra o caminho ali, depois ele volta, porque existe aquela base, existe aquela cultura, existe aquele fundamento, o caráter que foi plantado. Então, o que você planta na infância vai florescer lá na vida adulta. A Bíblia fala isso pra gente aprender também num outro contexto. Você reclama que não tem dinheiro. O que você tem plantado para ter mais dinheiro ou para sobrar mais dinheiro? Você reclama
que não conhece aquele país que você gostaria de viajar. O que você tem plantado para essa viagem acontecer? Você reclama que não tem dinheiro para nada, que não sobra. O que você tem plantado para daqui a alguns anos começar a sobrar? Você reclama. E eu vejo as pessoas reclamando muito, e aí quando a gente fala, por que você não começa a postar alguns vídeos no Instagram para vender o seu produto? Por que você não faz um geladinho gourmet e vai vender no sinal, vai vender na igreja, vai vender nos lugares? Ai, mas eu tenho vergonha, eu não sou bom com esses negócios. Vergonha tinha que ter na hora que você chegar para comprar um alimento ou um presente para o seu filho, para uma criança, e você não ter condição de comprar nenhuma bala. Isso é ter vergonha. A gente tem que ter vergonha dessas coisas. Agora, o que vão falar sobre você, você sempre pensa assim, olha, vão me criticar. Sempre pensa assim, eu estou plantando para um futuro melhor. Deixa eles criticarem, porque na hora que eu puder comprar o que eu quero para meus filhos, para as pessoas que eu amo, essas críticas vão sumir. E talvez vão até virar elogios, tá? Porque quando você tem resultados, aparece um monte de gente querendo saber o que você fez. Então sai da sua estagnação, sai do medo e aplica isso aqui, olha, tá? Isso a gente traz uma analogia. Plantar agora para você colher lá na frente. Começa a estudar, começa pelo YouTube, que é de graça. Começa com a simples pesquisa como mudar de vida, vai estudar. Como identificar o que está errado com a minha vida? Vai estudar que você vai entender se é falta de organização, se é falta de inteligência emocional, que isso é muito importante, que é o que a gente está lendo aqui em Provérbios por inteiro. Se é falta de planejamento, se é falta de gestão do tempo, se é falta de aprender um novo idioma, de aprender uma nova técnica. Então, a gente tem que pensar nisso. E você, pai, mãe, líder, um mentor, ensina com exemplo, tá? As palavras elas passam, só que o exemplo vai ficar. E aí é isso que eu falei, quando você tem resultado, as pessoas começam a reconhecer em você, mas até chegar lá você tem que plantar. E plantar vai ter que bater na terra, vai ter que abrir buraco, vai ter que colocar semente. O sol vai estar quente, ou seja, plantar vai exigir estudo, vai doer, vai exigir dedicação em fazer aquilo que você não gosta. Falei ontem uma frase que um mentor, eu até tenho uma camisa com essa frase. Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. E eu sinto muito te dizer, e aí eu vou falar uma outra frase com você. Trabalho inteligente e oração conquistam tudo. Trabalho inteligente. Não adianta você falar que está trabalhando de 5 da manhã até meia-noite e não está trabalhando de forma inteligente, tá? Eu tive uma época na minha vida que eu fazia isso. Quando eu comecei a trabalhar, eu formatava o computador dos vizinhos. E eu não tinha muito conhecimento para aquilo. Eu muitas vezes ficava de 5, 6 da manhã até meia-noite, trabalhando de forma burra, onde eu aceitava qualquer computador, eu não fazia um diagnóstico primeiro. O vizinho trazia um computador e falava, ah, meu computador não estava ligando. Quanto você acha que vai ficar? Eu falava, ah, deve ficar mais ou menos uns R$ 100. Mas eu nem tinha feito um diagnóstico. Aí depois que eu ia abrir a placa, a mãe do cara estava queimada. Não, vai ficar R$ 600. E aí eu perdi um dia todo naquilo ali e o cara falava, ah, não, 600 eu não tenho condição de pagar. O que que eu deveria? Olha, eu cobro R$ 50 para fazer um orçamento para você, porque aqui pode ser complexo. Se você fizer o serviço comigo, eu te desconto esse valor. Se você não fizer, você me paga e leva o computador e tá tudo certo. Olha só, trabalho inteligente. Então, isso eu aprendi à medida que eu fui estudando empreendedorismo. Então, você tem que estudar, tem que plantar conhecimento para colher frutos lá na frente, tá? Vamos falar sobre generosidade, versículo 9. Quem é generoso será abençoado porque reparte o seu alimento com os pobres. Quem é generoso será abençoado, porque reparte o seu alimento com os pobres. Generosidade, gente, é muito complexo até a gente falar, porque é difícil ser generoso. A gente acha que é, tá? Generosidade primeiro vem de um coração aberto. Se você está doando porque alguém mandou, ou porque você quer algo em troca, porque você está querendo escapar de um problema na sua vida, eu sinto muito. Você não está sendo generoso, você está sendo interesseiro. Ela é um reflexo que mostra quando a gente entende aquilo que vem de Deus pra gente. Isso é generosidade, tá? E olha aqui, uma frase pra você. Quem reparte o pão nunca deixa faltar. A sabedoria ensina a dar, mesmo quando parece pouco.
porque o pouco com propósito sempre frutifica. Versículo 10: Expulse o zombador e a briga acabará. As discussões e os insultos vão desaparecer. Eu vou ler o 10. Não, é a mesma coisa nessa outra versão aqui. Mas prestem atenção. Você já viu aquelas pessoas que você conversa e elas drenam a sua energia e roubam a sua paz? Que você não consegue sair daquela conversa sem estar cansado, desanimado? Pois é, eu sinto muito. Vou ler de novo. Expulse o zombador e a briga acabará. As discussões e os insultos vão desaparecer. Primeira palavra do versículo: expulse. Nova versão internacional diz: quando se manda embora o zombador. Deixa eu te falar, essas pessoas têm que sair do seu círculo de amizade, têm que sair da sua ambiência. Isso é o primeiro ponto para você começar a ter uma mudança de vida. Tem gente que não acredita nisso. Deixa eu te explicar uma coisa. Se você começa a andar com pessoas que bebem muito, que são viciadas mesmo, que todo dia tem que beber uma cachaça, e você só anda com esse tipo de gente, o que que vai ser de você daqui a pouco? Você vai ser um bebum também. Não adianta você falar que é forte, não, porque vai acontecer, tá? O negativo ele puxa muito mais aquilo que é positivo. Então você tem que olhar a sua ambiência sim. Se você anda com pessoas que não estudam, que não estão buscando crescimento, que só reclamam da vida, que têm dívidas e que fazem isso e aquilo, mas não estão fazendo nada para mudar de vida, não querem fazer um curso no YouTube de graça, não buscam aprimorar algo, não buscam mudar a mente, reclamam que tem que ficar 10 minutos a mais no trabalho porque não vai dar dinheiro para o patrão e querem crescer. Se você anda com esse tipo de gente, eu sinto muito, você está andando com um zombador. Por quê? São pessoas que não vão agregar em você, que não vão agregar crescimento na sua vida. Então, quando eu te falo isso é duro a gente ouvir, algumas pessoas drenam sua energia e roubam sua paz. Você tem que afastar. O sábio escolhe com quem caminha e o que ouve. Às vezes, sabedoria é saber se afastar com amor e seguir em paz. Você não precisa brigar, você não precisa falar que você está afastando. Você só precisa começar a procurar pessoas novas para você começar a andar. Isso é bíblico, gente. Tá aqui. Expulse o zombador e a briga acabará. As discussões e os insultos vão desaparecer. Aqui ele está falando num contexto de briga. Só que a gente já leu em capítulos anteriores aqui que não é só nisso. Que é pessoas andar com sábios. Se você anda com um tolo, você vai se tornar tolo. Você não vai falar com seu colega que ele é tolo. Mas se você observar nas atitudes que ele está sendo tolo, trai a mulher, ou rouba, ou dá um jeitinho ali. Nossa, fui na padaria hoje, tá indo lucro. Cheguei lá, dei R$ 50 pra mulher. Ela tinha que me voltar 10 de troco. Ela foi e me voltou a nota de 20. Fiquei no lucro, ganhei 10 conto ainda. Isso é atitude de tolo. Ah, aquele sinal ali eu sempre furo, eu não fico ali nem. Sempre passo. Tolo, na hora que trombar com a moto, derrubar ou matar alguém, vai ver as consequências. Não dá testemunho. Não dá. É esse tipo de gente que você quer andar? Quer ver? Eu vou trazer para um contexto ainda mais simples. O político tal tem que morrer. Esse meu sonho é ver ele no caixão. Na hora que estiver subindo aquela rampa lá em Brasília, alguém podia matar. Desejo de morte, cara, não de vida. É esse tipo de gente que você está andando? Desculpe se você é esse tipo de gente, mas a Bíblia fala o contrário. Então, as pessoas com quem você anda, se elas drenam sua energia e tiram sua paz, tá na hora de mudar a sua ambiência. E se você acha que você é uma delas, porque tem momentos que a gente até pode ser, é só você começar a andar com pessoas que vão te puxar para cima, não com quem é conivente com o que você faz. É só você se inserir no meio de pessoas que são íntegras, que são sábias, que agem com sabedoria, que são generosas, que têm humildade. Você vai começar a se tornar um deles também. Mas se você anda com dois generosos, humildes e sábios e com cinco tolos, você vai ser o tolo. Tem que ser cinco generosos, humildes e sábios e talvez um tolo, que talvez seja você para se inserir no meio aqui e mudar. Eu tive que fazer isso num conceito de questão intelectual. Eu era uma criança que brincava na rua, como qualquer outra, vivia no meio das crianças, e teve um momento na minha vida que já depois da adolescência, já de maior, eu só queria ficar na rua jogando bola.
E eu tive que entender que aquilo não ia trazer nada para minha vida, porque eu estava deixando de estudar, eu estava deixando de buscar um conhecimento, nem era bom de bola nada, eu só queria estar ali com a galera, ser parte da galera, e eu tive que falar, não, chega. Eu vou ter que entrar no modo caverna, vou estudar porque eu tenho sonhos a realizar e vou começar a andar com gente que está fazendo o mesmo. Então me desculpa, mas eu falei essa questão do político, eu não defendo o político A, B, C ou D, não tenho minha posição que vai te tornar inimigo, isso e aquilo, mas isso é muito grave. Isso é muito grave. Você desejar a morte até do seu pior inimigo. A Bíblia fala sobre isso. Amar o teu próximo como a ti mesmo. E ainda fala lá, e esse é o meu maior mandamento. Então, você quer mais alguma explicação para isso? Vai ler a Bíblia. E aí, gente, para fechar esse versículo 10, nem toda companhia é bênção. Algumas são distração. Cuidado com as companhias, tá? Principalmente adolescentes. Cuidado com os amigos, ok? Seu amigo tá te levando para próximo de Deus ou tá te afastando? Pensa nisso, que lá na frente você vai colher os frutos que você está plantando hoje. Não tem jeito, vai colher, tá? Versículo 3 fala com a gente: o prudente vê perigo e se esconde. O tolo segue em frente e sofre as consequências. Aquele que é sábio não age por impulso, ele observa, discerne e se prepara. Antecipar riscos não é medo, é maturidade. A sabedoria é o equilíbrio entre confiar em Deus e fazer a sua parte, ok? Vamos voltar lá no versículo. O prudente vê perigo e se esconde. O tolo segue em frente e sofre as consequências. Então, cuidado. Por exemplo, quem empreende tem que arriscar sim, mas tem um limite que você pode arriscar, ok? E isso a gente erra. Eu já errei muito nisso, em arriscar lugares que eu sabia que eu não deveria arriscar. Para a gente fechar, algumas frases. Provérbio 22 é um lembrete que a sabedoria é um investimento diário. Que você planta hoje em atitudes, palavras e escolhas vai definir o que vai colher no futuro. A sabedoria é o solo onde o favor de Deus floresce. Eu queria, só para a gente encerrar, Provérbios 22, lá no versículo 16, ele traz assim: ele começa uma série de 30 ditados dos sábios. Então, daqui do 22 até adiante, nos próximos capítulos que a gente vai ler vários ditados dos sábios, né, da época. E aí eu vou pegar aqui, no versículo 24 e 25, sobre isso que eu falei muito forte nesse vídeo para você. 24. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Tá vendo? Tudo que eu te falei está aqui. Você quer a sabedoria que vem de Deus que está na Bíblia ou não? Então escuta isso aqui, tá? 26. Não seja como aqueles que, com um aperto de mão, se empenham com os outros e se tornam fiadores de dívidas. Porque se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama que você dorme? Vou ler o 28 e 29 só para a gente encerrar. Não mude de lugar os marcos antigos que limitam as propriedades. Aquele velho jeitinho brasileiro. Dá só um pouquinho aqui, não vou pagar esse impostinho aqui não, né? Que foram estabelecidos por seus antepassados. Você já observou alguém habilidoso em seu trabalho? Ele se apresentará diante de reis e não se apresentará diante de gente desconhecida. Pois é, estuda, faz acontecer. Não seja a pessoa que só fica mandando, dando ordens e não vai para ação. Seja a pessoa que executa e faz acontecer. Você vai ser reconhecido. Ok? Um grande abraço para você. Até amanhã no capítulo 23. Deixa aí seu like, seu comentário do que você achou desse vídeo. Sugira aí outras leituras e fala comigo. Termina aqui, olha, e eu vou te propor até um desafio. Vamos lá. O que você vai tomar de ação na sua vida hoje que você está vacilando, que vai te ajudar a mudar da ambiência que você está para você ir andar com pessoas que vão te puxar para cima? Pensa nisso comigo hoje. Valeu, um abraço e até amanhã.